Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Thiago Mário para mais um encontro com o mundo maravilhoso da química. Vamos continuar a nossa aula de eletroquímica. No encontro de hoje falaremos sobre eletrólise. O que é eletrólise? A eletrólise ocorre quando uma reação química que não ocorreria espontaneamente passa a ocorrer através do fornecimento de energia elétrica. Portanto, a eletrólise se utiliza de uma fonte elétrica para a obtenção de uma reação química de oxirredução não espontânea, ok? Sempre há necessidade de uma fonte elétrica para provocar o processo de eletrólise. É um processo não espontâneo, tudo bem? Nós temos dois tipos de eletrólise, a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Na eletrólise ígnea, nós temos os eletrodos fundidos, derretidos, ou seja, é o próprio material liquefeito, nós não temos a presença de água. E na eletrólise aquosa, como o próprio nome diz, os eletrodos ficam diretamente em contato com soluções aquosas, que é ali onde vai ocorrer o processo de eletrólise. Tudo bem? No encontro de hoje, vamos falar sobre a eletrólise ígnea. Pessoal, a eletrólise, assim como na pilha, nós temos o cátodo e o ânodo. Porém, os sinais são invertidos. Na eletrólise, o cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo. Mas tem uma coisa que é igual tanto na pilha como na eletrólise. O cátodo sempre ganha elétrons, ou seja, ele sempre sofre redução. E o ânodo sempre perde elétrons, ele sempre sofre oxidação. Isso quer dizer que, assim como na pilha, o fluxo de elétrons é sempre do ânodo para o cátodo. Não esqueça disso. Ânodo sempre perde elétrons, o cátodo sempre ganha elétrons. A diferença é que na eletrólise, cátodo é polo negativo e ânodo é polo positivo. Na pilha, você troca só o sinal dos polos. Tudo bem? Um exemplo legal de eletrólise ígnea é a eletrólise do cloreto de sódio, o NaCl. Ele deve ser aquecido a uma temperatura muito alta para poder passar para o estado líquido. Lembre-se que o cloreto de sódio é um composto iônico e os compostos iônicos têm temperatura de fusão bem elevadas. Tá bom? Então, é um processo que ocorre em altas temperaturas. Uma vez atingida a temperatura de fusão, o cloreto de sódio derrete, nós temos a separação dos íons, e aí eu vou ter o íon Na+, e o íon Cl- separados e liquefeitos. Tudo bem? Agora, o interessante é que você deduza qual íon vai reagir no cátodo e qual íon vai reagir no ânodo. Uma dica para você associar e te ajudar na hora da prova lá do vestibular. Cargas opostas se atraem. Se o sódio é um íon positivo, então ele vai reagir onde? No polo negativo, que nesse caso é o cátodo. Se o cloro tem carga negativa, então ele vai ser atraído para o polo positivo, que no caso aqui é o ânodo. Ou, de outra maneira, se você preferir, o sódio está positivo. Se ele está positivo, ele está com falta de elétrons. Se ele está com falta de elétrons, ele precisa ganhar. E onde é que se ganha elétrons? No cátodo. Já o cloro está negativo. O sinal negativo quer dizer excesso de elétrons. Se ele está com excesso de elétrons, ele precisa perder. E onde é que se perde elétrons? No ânodo. Tudo bem? Agora vamos descrever as semi-reações. Semi-reação do cátodo, semi-reação do ânodo. Observa. No caso do cátodo, o íon sódio está com uma carga positiva, então ele está precisando receber um elétron. Se nós somarmos um elétron ao íon sódio, a carga positiva some, ele fica eletricamente neutro, e aí vai gerar o elemento sódio na forma sólida. Então, aqui eu estou produzindo sódio sólido no cátodo, tudo bem? Já no caso do ânodo, nós temos o íon Cl-. Esse sinal negativo quer dizer excesso de elétrons, ele está com elétron em excesso, precisa perder. Então, vamos imaginar o cloro perdendo um elétron, ok? Lembre-se que elétrons perdidos devem ser escritos após a seta, tá bom? Olha o detalhe, ó. Elétron ganho antes da seta, elétron perdido após a seta. Tudo bem? Se o cloro perder esse elétron que estava em excesso, a carga negativa some, então eu vou ter apenas cloro lá na frente. Lembre-se que o cloro, em condições normais, é um gás, ok? Condição ambiente é um gás. Como ele é um gás,
ele vai existir na fórmula de molécula biatômica, assim como o oxigênio, assim como o gás hidrogênio. Então você tem que colocar um 2 aqui embaixo. Ó. Tudo bem? Vamos balancear essa reação? Só tem um cloro do lado esquerdo. Então só pode ter um cloro do lado direito também, para ficar balanceado. Como aqui tem 2, qual é o número que eu multiplico 2 para o resultado ser 1? Tem que ser uma fração, não é? 1/2. Então se nós colocarmos o coeficiente 1/2 aqui, vai ficar só um cloro de um lado e um cloro do outro. Reação balanceada. Ok? Somando as semi-reações do cátodo e do ânodo, o que nós temos é a reação global do processo. Nesse caso, a quantidade de elétrons ganhos tem que ser igual à quantidade de elétrons perdidos, que é o que está acontecendo aí. Ganhou um elétron de um lado, perdeu um elétron do outro. Então a gente vai somar essas semi-reações para obter a reação global. Como é que é feita essa soma de reações? Lembra da lei de Hess, lá na termoquímica? Então, você vai cancelar espécies químicas iguais que estão em membros diferentes das equações. Inclusive, os elétrons também podem ser cancelados, que é o que vai acontecer. Então, eu vou cancelar esse elétron que está do lado esquerdo com esse elétron que está do lado direito. E vou obter minha reação global. Quem é que ficou do lado esquerdo? Vamos lá? Na+ e o Cl-, o cloreto. E quem é que ficou lá do lado direito? O sódio sólido e o cloro gasoso. Tudo bem? Então, nesse processo mostra que eu obtive sódio sólido, onde? No cátodo, e cloro gasoso, onde? No ânodo. Ok? Observe nitidamente o sódio passando de NOx mais 1 para NOx 0, diminuiu, então aqui eu tenho a redução. E observe que o cloro que está negativo passou para NOx 0, lá na frente, aumentou. Então eu tenho aqui a oxidação. Portanto, uma reação de oxirredução. Essa reação não aconteceria espontaneamente, por isso é uma eletrólise. Então, para isso tudo ocorrer, teve que haver o fornecimento de corrente elétrica. Tudo bem? Esse foi o nosso encontro de hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.